momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos permanecer por um momento em atitude de oração. Nosso Pai Celestial, a Ti damos graças por tudo que nossos olhos têm visto e nossos ouvidos têm ouvido. E nós Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos hoje que Tu és o mesmo grande Deus Jeová, que sempre tens sido e Tu sempre serás. Nós Te agradecemos por Jesus Cristo, o qual fez isto possível para que pudéssemos estar de volta no companheirismo divino contigo outra vez, através do derramamento do Seu sangue inocente, que através da propiciação daquele sangue, agora somos filhos e filhas de Deus. Isto ainda não parece com o que seremos no fim, mas sabemos que seremos como Ele, pois nós o veremos como Ele é. E Pai, tudo isso é suficiente para nós, uma vez que estejamos como Ele, de pé na forma de Sua imagem. E agora, Pai, nós não queremos estar conformados nesta hora com as coisas do mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso espírito através do Espírito Santo, para que Ele possa vir e tomar as nossas vidas a seu próprio cuidado e nos guiar para os dias que nos foram deixados sobre a terra, e magnificar o Seu grande nome. Nós Te agradecemos por todas estas coisas, e com expectações nós procuramos pela Tua visita conosco neste instante, como temos nos ajuntado agora, e crendo que Tu nos encontrarás como Tu nos prometeste. No nome de Jesus Cristo. Amém. Conforme nós temos anunciado para os nossos ouvintes, este programa é baseado na mensagem do profeta Elias, profeta restaurador da fé dos filhos de Deus desta era, a fé apostólica, para que assim então sejamos preparados para o arrebatamento. Não temos outro motivo
nem tampouco outro objetivo a não ser este, que todos sejam agregados e congregados no corpo verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois este é o objetivo e o motivo da mensagem do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Em meio a tanta confusão, você, como filho de Deus, distinguirá a voz do pastor. Ele diz assim, que a sua ovelha conhece a sua voz. Então, pelo próprio Espírito Santo que você cuida ter, e cremos que tem, você saberá distinguir se aquilo que você está ouvindo através deste programa é ou não de Deus, com um fim específico, objetivo. Não estamos aqui para edificarmos mais uma denominação, porquanto já temos centenas e centenas, não precisamos de mais uma. Bastaria unirmos a uma delas. Não estamos aqui para edificar grandes coisas na terra, mas o nosso objetivo é este único: entregar a mensagem que nos prepara para as bodas do Cordeiro. Então, ouvintes, agora nós vamos continuar pensando na mensagem do profeta de Deus, almas encarceradas hoje. A alma do homem não é o corpo do homem. Sim, o homem, falando de uma maneira física, sim, é o corpo da alma, através do qual ela se expressa aqui na terra. Isto justamente para manifestar a sua origem e o seu destino. Então a alma do homem não é o corpo do homem. A alma é algo que se poderia definir assim: alma é a natureza do espírito. A alma é a sede dos sentimentos, afetos e paixões. Desde que ela, a alma, é a natureza do espírito, então é imortal. Mas ela recepciona, conduz em si, quer dizer, o espírito conduz em si coisas abstratas, como sentimentos, afetos, paixões, consciência, outros instintos do espírito. Mas na alma mesmo, que é a natureza do espírito, comanda apenas um sentido apenas. Este é a fé, ou então a dúvida na palavra de Deus. Ora, ouvintes, desde que a alma pode ser definida como a natureza do espírito, então nós vamos encontrar o significado, o porquê de estar escrito, dito por Jesus Cristo, pelo Senhor nas Escrituras, que estamos mortos. Mas o que estaria morto em nós? A Escritura claramente nos diz que estamos mortos. Mas o que estaria morto em nós? Sim, estamos mortos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus e selada pelo Espírito Santo.
Agora, nós encontramos isto aqui em Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, você ouviu e suscitou. Aquilo que você está ouvindo suscitou fé na natureza do seu espírito, que é a alma. Então, esta fé passa a controlar os seus sentidos, sentimentos, afetos e paixões, etc. Então, esses sentimentos, que uma vez estavam liberados, soltos, você podia fazer tudo o que você pensava, como o próprio apóstolo São Paulo diz em Efésios capítulo 2, ele diz assim, que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não estamos livres hoje dos maus pensamentos, mas não fazemos mais a vontade de tais pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aí temos Efésios capítulo 2. Você pode ler isto, meditando o que você vai encontrar. O que viria a ser o novo nascimento. Ora, para nascer de novo tem que morrer. Jesus disse em São João capítulo 13, versículo 3. Mas isso está falando de uma reencarnação? Não, absolutamente não. São João 3, versículo 3. Jesus disse, respondendo a Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que morreria em nós? Essa natureza pecaminosa. O que morreria em nós? Estes atributos malignos que foram introduzidos em nós pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Isto quer dizer que essa concupiscência, esses desejos da carne, que nos levava a fazer a vontade dos pensamentos, morreu. Então, esta natureza morreu. E nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Vejam aí, Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque já estáis mortos. Mas Paulo está escrevendo para defuntos? Para quem está na sepultura? Fisicamente falando? Não. Ele estava escrevendo à igreja. Porque já estáis mortos. Quer dizer, essa natureza pecaminosa, esses sentidos que eram controlados pela dúvida na palavra de Deus, que faziam a vontade dos pensamentos, isto é, esse espírito que fazia a vontade dos sentidos, soltos, sem Deus, morreu. Você agora é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A natureza está gemendo por este dia, pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, notemos que não é questão de que haja morrido seu corpo físico, nem tampouco seu espírito, mas a natureza de seu espírito.
A natureza, a qual é a alma. A natureza de sua alma é Deus agora. Sua vida está em Cristo. A vida que você tem agora é a vida de Cristo. Por isso que ninguém pode olhar para o passado do outro. Se aquela pessoa tem passado por esse processo, e você busca o passado dela, você fica culpado daquilo. Você tem que ir na fonte de origem daqueles pecados. E a fonte de origem é Satanás. E somente Satanás é o promotor das almas. Diz o profeta de Deus. A natureza de sua alma é Deus. Se você é renascido, se aquela sua natureza morreu de fato, a vã maneira de viver que você herdou de seus pais terrenos. Pedro disse isso. Não foi com ouro, nem tampouco com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira. Fomos resgatados da nossa vã maneira que herdamos dos nossos pais terrenos. Isso quer dizer a natureza terrena. Aquele homem impetuoso, aquela mulher vaidosa, impetuosa, e cada um tem a sua própria natureza. Mas é esta natureza que morreu. E a natureza de Cristo se manifestou em você. Agora você é uma ovelha. E a ovelha não requer seus direitos. Bom, então o profeta está dizendo, eu estou pregando baseado na mensagem Almas Encarceradas hoje. A natureza a qual é a alma, a natureza de sua alma é Deus. Se você é renascido, se não é, então é do mundo. A sua natureza vai se agradar ainda, se alimentar com as coisas do mundo. Tudo que teve começo também tem fim. Então a única maneira de você ter vida eterna é ter uma vida que nunca teve começo. Porém, a sua vida pessoal teve começo. E foi quando você nasceu, quando Deus soprou em suas narinas o sopro de vida, e você chegou a ser uma alma vivente. Ali foi quando você teve seu princípio. Mas quando é que você vai ter o seu fim? Isso deve ser agora, enquanto você pode optar pela vida eterna. Porque depois que sua alma, seu espírito sair do corpo através do qual ele pecou, ele prostituiu, ele fumou, ele bebeu, então não adianta, você vai aguardar na quinta dimensão o dia do julgamento. Então a hora de se arrepender, de se converter é agora. Você teve princípio, essa natureza pecaminosa teve princípio, então ela tem que ter fim. Mas quando que ela vai ter fim? Depois que morrer? É claro. Aí você não poderá prostituir mais, não poderá beber mais, fumar mais, mentir, cobiçar e expor o corpo. Quem quer ver o corpo de uma defunta, mesmo pintada? O que aquilo provoca? Não provoca mais nada, não é? Então você tem que se arrepender de suas provocações, da sensualidade e de todas estas coisas agora, porque você nasceu com esta natureza. E isso tem que ter fim. Por isso que toda a glória do homem é como a flor do campo. A natureza que você tinha, naturalmente, era do mundo, distanciado de Deus. E a plena verdade é que você era um animal. O homem sem Deus é um animal. Todo mundo sabe que nós somos mamíferos. E não passamos de animais. Simplesmente de sangue quente, racionais. E por isso tem que prestar conta de seus atos, porque somos racionais. Os irracionais não têm que prestar conta de seus atos, de seus coices. Não é certo? Mas o racional tem que prestar conta porque é espírito. É espírito se manifestando em um corpo.
Mas veja só, quando esta natureza é encampada pela natureza de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Isto não é bom? Não é bom ver as Escrituras? Que mal nos traz esse profeta de Deus? Que mal nos traz ele? Nos levar para a palavra de Deus é mal? Levar as mulheres e os homens para o posto do dever, isso é mal? Isso é falso? Não, os filhos de Deus estão dizendo, nós precisamos justamente disso. Então, nesse instante, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor Deus eterno da glória eterna possa vivificar a sua natureza em nós, manifestar a natureza de Cristo em você, no seu posto de dever, no seu lar, no seu trabalho, em todos os lugares que nos compete estar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.